Olá! Vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Hoje eu recebo no estúdio do programa a pneumologista doutora Maria José. Nós vamos conversar sobre DPOC. Só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com a pneumologista doutora Maria José sobre DPOC. Olá, doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, muito obrigada pelo convite. Maria José, fala pra gente primeiro, o que é DPOC? DPOC é uma sigla que significa Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. A doença pulmonar obstrutiva crônica é o que a gente conhece como enfisema pulmonar e bronquite crônica. Então, são duas entidades patológicas agrupadas numa mesma doença, que, por uma questão sistemática, a gente chama de DPOC. O paciente pode ser chamado de DPOcítico, ou enfisematoso, ou bronquítico crônico. Em geral, o paciente tem os dois componentes, tanto do enfisema pulmonar, que eu vou explicar mais à frente o que é, quanto do bronquítico crônico. Em grau maior ou menor, ou predominantemente um ou predominantemente o outro. Então, dentro dessas patologias, a gente tem uma alteração funcional, ou seja, uma alteração da função pulmonar, de como a gente está ali ventilando e respirando, que é comum às duas doenças, que é um distúrbio obstrutivo. Você tem uma redução do calibre dos brônquios por alguma alteração ou outra causada por essas entidades patológicas. Então, por isso que é agrupada dentro dessa entidade maior, que seria o DPOC, ou doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas são vários tipos? Não, você tem vários graus de doença. Dentro dessa doença, você pode ter características físicas e patológicas de uma ou de outra. Então, basicamente, o enfisema pulmonar é uma destruição do tecido elástico do pulmão, que vai causar uma obstrução dos brônquios pela redução da capacidade elástica desse pulmão. Então, essa obstrução é anatômica, porque ela contém uma destruição do tecido pulmonar normal, e com o tempo esse tecido destruído acaba ali acolhendo uma quantidade de ar maior, retendo essa quantidade maior de ar, aumentando o volume residual de ar que a gente tem dentro do pulmão. Então, você tem um volume residual aumentado com o fluxo de ar diminuído devido a essa elasticidade comprometida. Já no bronquítico crônico, você tem uma redução do fluxo de ar, mas por inflamação dos brônquios. Há um edema, há uma modificação dessa camada que reveste o brônquio, que causa maior produção de secreção, que tem uma constante inflamação, que reduz o fluxo de ar ou a passagem de ar através desses brônquios. Mas você não tem marcadamente uma destruição do tecido pulmonar, né? Então, nesse caso, a gente pode considerar o enfisematoso aquele paciente que vai ter muito mais falta de ar do que tosse e secreção, enquanto o bronquítico crônico é o inverso, ele vai ter muito mais tosse e secreção do que necessariamente a falta de ar. Mas eles são agrupados na mesma doença, que é o DPOC? Sim, porque a alteração funcional que ele vai apresentar, a dificuldade respiratória que ele vai apresentar, é de caráter obstrutivo, crônico. Então, eles são agrupados na mesma patologia. Tem diferença clínica para esse paciente, além dos sintomas que são um pouco diferentes? Sim. Esse paciente mais bronquítico crônico é aquele paciente um pouco mais obeso, que é um tossidor crônico, produtor crônico de secreção, de pigarro. E o enfisematoso é o contrário, é o paciente muito magro, com uma redução muito grande da massa gordurosa, tem muito marcadamente, às vezes, a musculatura, perde muito peso porque tem um gasto energético muito grande por causa da falta de ar. Então, ele é aquele paciente que não tem a tosse e o catarro, mas que progressivamente piora
da falta de ar. Então, ele começa, às vezes, com a falta de ar aos grandes esforços, né? Fazer uma caminhada, subir uma escada, e com a progressão da doença, ele acaba tendo falta de ar aos pequenos esforços, para se alimentar, para tomar um banho, né? Então, são pacientes diferentes, sim, mas tem uma alteração funcional que é igual, né, nos dois casos. Agora, por que isso acontece? Quais seriam as causas ou fatores de risco? Então, o fator de risco principal é o tabagismo. O tabagismo que vai produzir essa destruição do tecido elástico do pulmão. Então, diretamente, ele vai causar essa destruição pulmonar, que vão formar, como eu expliquei, essa retenção de ar dentro do pulmão, que são, às vezes, as bolhas pleurais, né, os locais de enfisema paraseptal, ou o centro lobular, enfim, ele vai causar essa destruição anatômica do pulmão. E também a bronquite crônica causada pelo cigarro. O cigarro vai modificar aquela camada de revestimento ali do brônquio e vai começar a produzir mais catarro, aumenta as células secretoras e elas começam a produzir mais secreção, fica mais suscetível às infecções e nesse caso também vai causar a doença obstrutiva. Então, basicamente o cigarro é o principal vilão. Existem algumas alterações que estão associadas a outros fatores. Por exemplo, paciente que é exposto à fumaça, à queima de lenha, ele também pode desenvolver áreas de destruição pulmonar, né, semelhantes de enfisema e um DPOC. Então, isso já é documentado em alguns artigos e tudo mais. Mas o cigarro tem um papel muito pior, porque, na verdade, o paciente aspira uma fumaça em combustão. Então, aquela fumaça aspirada é aspirada quente, tem um poder de destruição pulmonar muito maior do que, por exemplo, no fumante passivo, do que naquele que é exposto a fogão a lenha. Então, esse paciente pode desenvolver a doença mais rapidamente, com maior grau de destruição do que nos outros fatores. Mas o fumante passivo, ele também corre esse risco? Então, o fumante passivo aspira a fumaça, mas a fumaça fria, né? Então, para você comprovar esse nexo causal, é muito mais difícil disso acontecer. Normalmente, o fumante passivo, ele vai piorar as doenças pré-existentes, né? Se ele já é asmático, se ele já é alérgico, ele pode desenvolver uma cronicidade nos sintomas, né? Que mimetizam a mesma doença pulmonar obstrutiva crônica, mas tem um outro fator associado. Diferente do paciente tabagista, né? Ele está, na verdade, adquirindo a doença por um hábito que é o tabagismo, né? Por destruição direta daquele tecido pulmonar. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você. Volta já. Estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje conversando com a pneumologista, doutora Maria José, sobre DPOC. Agora, doutora, no primeiro bloco, né, você deixou bem claro o maior vilão das doenças pulmonares, né? O cigarro. Você acha que na atualidade essa moda, esse vício vem caindo de moda? Você acha que as pessoas estão diminuindo o uso do cigarro, o hábito do cigarro? Existe um estudo mundial, assim, né? E na verdade existe uma convenção mundial para, na verdade, combater o uso do tabaco, né? E o Brasil participa dessa convenção quadro. Então, existe um estudo mundial que mostra que sim, que houve uma redução do tabagismo, né, nas últimas gerações. Só que dentro dessa estatística também mostra algumas coisas que não aconteciam antes. Antes você tinha o tabagismo muito mais prevalente no homem do que na mulher, que chegava a ser 7-1. Hoje em dia já é 3-1, já caiu para 2-1, então as mulheres adquiriram um hábito que elas não tinham antes. Também a idade em que se inicia o tabagismo ainda permanece, ou
em certas regiões até piorou, uma idade muito precoce. Então, os jovens, né, os adolescentes, continuam iniciando o tabagismo de uma forma muito precoce, o que também é muito ruim, né? Assim, o que é importante dizer é que somente 15% dos pacientes que fumam desenvolvem o DPOC, isso em estatística mundial. Por quê? Porque existe uma prevalência da doença em tão poucas pessoas fumantes. Porque para que você desenvolva a doença, é necessário que você tenha uma predisposição genética. Então, nem todo paciente fumante, ele vai desenvolver a doença e ainda assim é a minoria que desenvolve a doença. Uma outra coisa importante, para o paciente desenvolver a doença, é necessário que ele seja exposto àquela substância. Isso vale para qualquer tipo de doença associado à exposição ambiental ou algum tipo de droga. Então, no caso do cigarro, a gente faz uma conta mais ou menos de que o paciente precisa fumar pelo menos um maço por dia durante 25 anos, para que ele tenha uma carga tabágica significativa para desenvolver as doenças. Tem exceção, tem pacientes que já têm uma doença de redução dessa enzima que vai causar essa destruição pulmonar e que acaba desenvolvendo um enfisema precoce. Mas aí é uma outra alteração genética que não entraria nessa estatística, né? Então, o paciente, para iniciar os sintomas, normalmente o bronquítico crônico é em torno dos 35 anos, porque até aí ele já tem uma carga tabágica mais ou menos nesse nível que a gente citou aqui. E o enfisematoso é a partir dos 50. Então, quando a pessoa chega a ter algum sintoma associado à doença, ela já tem uma carga tabágica muito alta, o que predispõe a outras doenças associadas ao tabagismo. Doença cardiovascular, neoplasia, todas elas já estão ali também possíveis, né, presentes nessa possibilidade aí dessa exposição. Então, quando o paciente inicia no tabagismo, principalmente numa idade muito precoce, dificilmente ele consegue largar o vício, né, antes de uma carga tabágica importante que vai causar sintoma ou que vai causar doença. Né? Então, ele não acredita, às vezes, que aquele fator pode ser um fator de risco para uma doença, porque ela vai demorar muito tempo para poder aparecer, né, em sintomas e em complicações. Mas, José, já que a gente está falando de cigarro, de tabaco, eu gostaria que você esclarecesse, porque eu já vi muitas pessoas acharem que o cigarro de palha, ele é natural, ele faz menos mal. Não tem nada disso, né? Não, assim, a gente considera que, apesar do cigarro de palha não ter o processo industrial, né, da utilização, né, que a indústria faz para fabricar o cigarro, ele tem o mesmo tipo de tabaco, né, ele usa a mesma folha do tabaco e ele não tem filtro, né? Então, se você imaginar que ele está fumando um cigarro de palha, diretamente aspirando aquela substância ali que pode fazer, né, o estrago, e comparar com aquele cigarro que você controla ali a quantidade de substância, você não vai ver muitas diferenças, né? Então, isso não existe. O paciente que fuma cigarro de palha, ele tem o mesmo risco daquele paciente que fuma cigarro de papel. O que difere é a quantidade. O de papel eu consigo quantificar. Um maço tem 20 cigarros, eu consigo fazer essa conta que vai me dizer qual é o risco da exposição. O de palha a gente não consegue quantificar, que às vezes o paciente faz um cigarro só, enorme, e fuma ele o dia inteiro, ou faz um cigarro pequeno, fuma ele uma vez por dia. Então, é mais difícil de quantificar, né? Ou a doença, em caso que, por exemplo, o paciente fume menos, vamos dizer que ele fume meio maço de cigarro por dia, durante 20 anos, ele não vai ter a carga tabágica. Mas se ele fumar meio maço de cigarro por dia em 40 anos, aí ela já vai chegar a esse valor que a gente espera que possa causar alguma doença. A mesma coisa para o cigarro de palha. Se você fuma pouco, você vai demorar mais tempo, porque depende dessa carga de exposição, tanto para um quanto para outro. A única coisa que é diferente é quando a gente fala de cachimbo e charuto.
O cachimbo e o charuto, a fumaça é absorvida, tem um pH diferente. Então, ela não é absorvida no alvéolo, dentro do pulmão. Ela é absorvida na laringe, né? O paciente aspira a fumaça, mas prende ela na boca, para ela ser absorvida, né? Então, nesse caso, o paciente está mais sujeito a câncer de língua, de boca, de lábio, né? Porque ali onde a fumaça é absorvida, é ali onde a substância vai ter em maior quantidade, né? Já o tumor de pulmão, ele está associado mais ao cigarro comum, né? Ou cigarro de palha, o que quer que seja. E o tratamento para essas doenças? Então, o tratamento depende da evolução e da gravidade de cada doença. Então, cada paciente, apesar de ser a mesma doença, vai estar classificado em gravidades diferentes. Desde o DPOC grau 0, que é aquele que tem sintoma, mas não tem alteração funcional, você mede na espirometria o pulmão dele e a espirometria está normal, mas ele tem já aquela tosse recorrente por mais de 2 anos, infecção de repetição, que caracteriza a doença da bronquite crônica. Ou até um grau 4, que é o muito grave, onde a alteração funcional dele já é, às vezes, abaixo de 1 litro de VFUM, né, que a gente chama, que é o fluxo do primeiro segundo. Então, dependendo dessa gravidade, a gente vai adequar a medicação necessária, né? Quanto mais grave, obviamente, maior vai ser o número de medicações que a gente vai usar, basicamente broncodilatadores, né, que vão diminuir, na verdade, a sintomatologia do paciente. A doença não tem cura. Uma vez adquirida, ela não tem cura. E tem uma progressão, apesar da cessação do tabagismo. Então, o medicamento é para aliviar sintomas, para controlar a doença, de repente até diminuir esse avanço progressivo da doença. A única coisa que pode, na verdade, melhorar o prognóstico do paciente em relação à doença pulmonar obstrutiva crônica é a cessação do tabagismo. O único tratamento eficaz para que a doença não progrida é a cessação do tabagismo. E aí é o problema maior, porque na maior parte das vezes, né, lembrando que também o tabagismo é uma doença, né, adquirida, mas é uma doença, o paciente tem que ter uma predisposição também para o vício, assim como para outras drogas aditivas, para álcool, para droga ilícita, né, maconha, seja ela cocaína, crack, o paciente é viciado por uma predisposição genética, e aí você tem que fazer o tratamento diferenciado antitabagismo para esse paciente cessar e poder, na verdade, ter um benefício maior do tratamento. Ok. Tá aí. Mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a sua participação no Obrigada nosso programa hoje. Até o próximo programa Saúde para você.